Pronto. Oi, pessoal. Eu sou a Kathleen Ribeiro, da Fraternidade e o Jefferson. A gente vai continuar um tema bem interessante que a gente já falou sobre isso na live sobre o livro do Juan Oliveira, mas dessa vez vamos tratar com mais detalhes acerca de alguns temas que são bem interessantes, como será que o purgatório ele anula a necessidade do sacrifício de Cristo? Será que ele bota um empecilho ao sacrifício de Cristo, como se estivesse competindo com Cristo, né? Fosse uma coisa fora da comissão, da administração de Cristo, daquilo que ele faz, da obra dele? Será que ele faz parte de um instrumento da graça, que foi consolidado com a obra de Cristo? A gente vai estar tratando disso e eu estou aqui com o Jefferson e vai chegar um outro amigo meu, que ele é muito bom também sobre esse tema, e esperamos que vocês gostem. Agora vai estar mais informal. Agora, mas antes eu queria avisar que eu quero tratar especificamente de todas, na verdade, as objeções de um livro, um certo livro que foi escrito aqui, tá? Todas sem exceção, que já foram respondidas na escolástica barroca, tá? Por exemplo, se o texto de 1 Coríntios, por se aplicar o juízo final, o julgamento geral, anularia o purgatório, ou se o termo ali em grego, né, como que isso é uma mera semelhança e, portanto, não é um fogo que ele passa literal, né, e além dessa questão do sacrifício, tá? Todas essas objeções aqui eu vou tratar aqui. Se a Cat quiser desenvolver, ser bem-vinda, tá? Mas eu acho que eu vou tratar mais disso e da questão do sacrifício. Você quer começar, Cat? Eu vou começar pela questão do sacrifício, acho que é melhor, né? A gente começar. Assim, o sacrifício é porque é muito complicado você colocar assim a doutrina primitiva para uma pessoa com uma mentalidade que não é a mesma da igreja, né? A igreja católica que mantém uma continuidade com a igreja primitiva. Aí acaba que gera esses rompimentos. Por exemplo, com respeito a essa questão do sacrifício. Quando a gente pega Santo Agostinho vai e apresenta as orações pelos mortos e a missa, e aí ele diz assim, ó, essas coisas são oferecidas, né, tanto esmolas, como sufrágio, né, as orações da igreja, quanto a própria missa, o sacrifício. Aí ele diz assim, o sacrifício do mediador, que é a missa, pela alma. Só que quando você pega e tira todas essas coisas, com uma visão, vamos dizer assim, de uma completa antissacralidade, né, antissacramentos, anti-obras, né, você acaba tendo dificuldades para entender como era a igreja, como elas entendiam. Porque quando você vê o Santo Agostinho vai dizer que a esmola tem caráter de oração. Porque assim, quando eu oro, eu estou fazendo uma obra. Estou advogando em favor... Toda escritura, no caso, né? A escritura toda vai dizer isso. E a escritura, ela fala isso porque ela entende o caráter de oração como uma ação de uma pessoa que se coloca como criador, vamos dizer assim, né? E aí, quando você desvincula, não, oração não é uma obra. Aí você desvincula tudo. A questão da esmola, não posso, porque é uma obra. A oração é de fato lícita, mas não é uma obra. Só que a igreja sempre tratando de ações que nós fazemos em torno de irmãos e em favor de irmãos. A própria ação de interceder por alguém é uma obra. A ação de Jó em sacrificar em favor dos seus filhos, lá no Velho Testamento, aquilo ele fez, a Bíblia é clara, como uma obra expiatória, entendeu? Então, são obras que são realizadas. A esmola também é uma obra, e a igreja primitiva fala sobre isso, São João Crisóstomo, Santo Agostinho. Por quê? Porque a própria oração é oferecida, a esmola também. Só que se você tira essa questão, você acaba perdendo muito, se torna uma barreira para você chegar a essa pessoa, porque a pessoa não quer entender. Eu pego, por exemplo, uma oração que eu faço por uma epiteria. Vamos dizer que eu passo 5 minutos. Mas o meu amigo, meu querido, ele está muito doente. Então eu decido fazer uma oração de meia hora. Aí eu quero fazer mais, né? Eu quero fazer mais. Então eu faço um jejum. Tudo isso são obras. Estou fazendo uma obra, estou me privando. Eu estou me privando do meu tempo livre.
da minha vida, de eu poder sair, de eu poder comer, para que eu faça um jejum e ore por alguém. Estou atuando em favor daquela pessoa. A esmola, eu estou me privando também. Eu estou me privando de um bem. Um bem que eu usufruía e que eu tinha direito de usufruir. Às vezes era um bem que eu recebi do meu trabalho suado. E aí eu deixo de ter aquele bem e ofereço para um irmão. Senhor, eu dou essa esmola para um pobre, estou perdendo com isso, estou me privando de um bem que é meu, como a oração, que se priva de tempo, que exige esforço, se ajoelhar exige esforço, se jejuar exige esforço. Eu estou fazendo isso e ofereço isso em intercessão pelaquele meu ente. É obra, entendeu? Se a pessoa não entende isso, é complicado dela perceber toda a comunhão dos santos, a doutrina da comunhão dos santos, que é uma comunhão, uma comunicação de bens espirituais entre todos os membros da igreja. Isso não é só os membros que estão vivos. São os membros que já passaram para a glória, aqueles que estão no céu, e aqueles que estão também lá no Hades, que é o purgatório, né? Então, é mais complicado, mas não é impossível. Se a gente se propor a ensinar, explicar e ter paciência, né? Com caridade. A Bíblia orienta até a caridade. A igreja também assume que nós devemos ter caridade para com aqueles que resistem, né? Ensinando com paciência, né? Mas deve haver também uma abertura deles, para entender, né? Então, quando a igreja apresenta o sacrifício da missa, se você não entender isso, essa questão da obra, sendo apresentada como uma oferta de amor em favor do irmão, a Deus, você não entende por que Santo Agostinho não pegava e dizia assim, a missa é contrária à doutrina da graça de Deus. Entendeu? Agostinho, ele é o pai do monergismo inicial, católico, né, que é o monergismo apenas no início. Mas ele ainda assim, ele jamais opôs as obras de caridade e esmolas, as obras do sufrágio pelos mortos, a missa, a graça de Deus. Por que ele entendia que a graça de Deus não estava contra essas coisas? Porque elas eram parte da comissão de Cristo. O próprio Agostinho ele vai dizer que quando é oferecido o sacrifício do mediador pelos mortos, eles são beneficiados, entendeu? Não, ele não está opondo o sacrifício de Cristo como aqueles que falsamente e ignorantemente, sem entender, dizem, o sacrifício de Cristo é anulado pelo purgatório. Como? Em que sentido? Aí é mais complicado se a pessoa não se abrir para ela perceber a riqueza da doutrina, entendeu? Que ela é muito mais ampla do que a gente pensa. E ela vai em vários setores, vários âmbitos, ela estabelece várias relações, tanto do novo, com o velho, como com a cultura judaica em si, com os escritos rabínicos, com os escritos dos pais da igreja, os tratados, entende? Só que deve haver essa abertura, né? E eu acabei não falando lá, quando eu estava na live, o Silas disse, olha, Kathleen, fala aí, por que o sacrifício de Cristo não é anulado pelo purgatório? Na verdade, eu também não respondi essa pergunta, porque eu já tinha falado na primeira live que eu fiz para a Fraternidade, junto com o Rogério, que o purgatório era parte do pacote de salvação que Cristo comprou para nós. Deus promete nos salvar. E nos salvar consiste não somente em nos perdoar, mas nos purificar. O purgatório é Deus cumprindo a sua promessa em João, que ele fez em 1 João, quando diz que Jesus vai tirar o pecado do povo. É Deus cumprindo a sua promessa, entendeu? O purgatório é o cumprimento pleno da promessa de Deus de santificar a sua noiva e apresentá-la sem mácula. Só que agora o Jeff e eu vamos falar sobre como são variados os meios empregados para se aplicar ao fiel os méritos de Cristo conquistados no seu sacrifício, e como esses meios não são opostos ao próprio sacrifício em si, que constitui a fonte da eficácia desses meios. Alguns deles foram citados, como a oração, que é a aplicação dos méritos de Cristo pela intercessão, e a própria esmola, mas o principal deles é a missa. Desse modo, poderemos entender que há necessidade de cooperação da criatura, sem a qual há uma responsabilização. Em primeira mão, a gente tem que primeiro compreender, inicialmente, que não há objeção entre obras em favor de pessoas, como esmola, e a ideia da graça de Deus. Porque a própria oração, que é apresentada e prescrita na Escritura como um meio de salvação, porque quem se salva são aqueles que oram. O apóstolo Paulo diz, orar sem cessar. Então, como nós vamos viver sem orar? Como é que um cristão vive sem orar?
Então, a própria oração, sendo um ato, uma obra, ela também é um meio pelo qual essa doutrina ela pode ser melhor entendida, se a gente perceber essas coisas, entende? Sim, sim. Essa questão do sacrifício de Cristo, a gente pode devolver a pergunta para eles, né? Porque Cristo, ele não só, né, nos fez de maneira, não só nos satisfez de maneira abundante, né? Mas ele também mereceu por nós, né? Os dons da graça, da glória, tudo isso, né? E consequentemente o exercício disso, né? As virtudes disso. Então, por que se o purgatório, se a satisfação, os sacramentos, a missa, tudo isso, uma purificação pós-vida, anulasse o sacrifício de Cristo na cruz, né? Então, por que a gente pede, por exemplo, que todos os dias, né, a vida eterna, que venha a nós o vosso reino, né? Por que então que pedimos a remissão dos pecados, né? Por que pedimos para perdoar as nossas dívidas? Por que pedimos a graça atual, por exemplo? Porque se não pedir, a gente vai cair, né? E não deixar cair em tentação. Então, se Cristo satisfez de maneira abundante, de modo que não possa haver uma purificação pós-morte ou uma satisfação, seja pelos sacramentos, pelo sacrifício da missa, por que então, por exemplo, que o próprio Paulo vai dizer que ele completa na sua carne as tribulações de Cristo? Será que Paulo está contradizendo o nosso Senhor? Não, é porque do mesmo modo que é uma realidade onde Cristo morreu potencialmente por todos, há uma realidade em que isso é aplicado, isso deve ser aplicado de uma forma, né? São Paulo ele vai falar, por exemplo, em Romanos 8, no versículo 17, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. E também, uma coisa que a gente poderia pensar é que, por exemplo, essa lógica, se a gente for seguir essa lógica de que o purgatório elimina o sacrifício de Cristo, por que então que a última ceia não eliminaria? Por exemplo, ele, cada ação de Cristo teve um valor infinito. E ainda assim, eles não redimiram o mundo de forma independente do sacrifício da cruz, por exemplo. Por quê? Porque por decreto divino, Cristo havia de morrer e satisfazer de uma maneira superabundante. Então, por analogia, o sacrifício de Cristo na última ceia, embora de valor infinito, ele não anulou o sacrifício da cruz. Pelo contrário, o seu valor deriva do futuro sacrifício, do qual era uma representação real. Certo? Então, a gente tem aí um grande problema. Né? Certo? Então, é uma questão de ordem. Né? Não se trata de saber que se a morte de Cristo é poderosa o suficiente, mas sim entender qual é a ordem da divina providência que foi estabelecida. Cristo poderia ter estabelecido na ordem da providência que um cristão fosse justificado e toda a dívida do pecado fosse perdoada e também a dívida, a pena temporal, e de fato no batismo também o é. Ele poderia ter feito de tal modo que qualquer pecado pós-batismal cometido não iria restar nenhuma dívida. Ele poderia ter decretado dessa forma. Mas a visão católica não é que foi dessa forma. Na ordem da providência, ele quis que os cristãos justificados inicialmente pelo batismo, ou seja, tendo toda a dívida e punição pelo pecado perdoada, no momento que eles cometessem o pecado, pecados pós-batismais, eles também incorressem em uma nova dívida de punição, mesmo quando o pecado é perdoado. Eu terminei de traduzir o livro do Sardi, né, que ele faz um exegese do texto de Hebreus, que o autor fala aqui sobre como o nosso Senhor ele disciplina seus filhos. Né? Ele castiga todo filho que o aceita. Né? E o texto fala, né, que Hebreus 12, versículo 5 ao 6, que a gente está falando sobre os filhos de Deus, ou seja, cristãos justificados, membros do corpo, né, que estão com a graça santificante habituando em suas almas. Certo? Eu acho que a gente já pode passar para... No caso, a gente vai continuar sobre essa questão do sacrifício, porque tem muita coisa para falar, mas você quer falar alguma coisa, Kert? Eu acho interessante Davi, né? Davi, ele foi castigado após o perdão de seu pecado.
E aí, se a pessoa não percebe a noção que o sacrifício de Cristo, ele nos livra da pena eterna, Mas não de castigos temporais. ela não entende por que o cristão sofre mesmo após a absolvição de seus pecados. Ela nunca vai entender. Porque, assim, há muitas coisas que os cristãos vão sofrer, que vão servir para a sua purificação. E uma vez que você anula esse mundo de instrumentos pelos quais Deus opera a santificação dos seus filhos, você não entende. Por que Davi, o filho dele, morreu? Depois que ele pecou, ele pediu perdão. Senhor, pequei. Purifica-me com ensopo, ficarei mais alvo do que a neve. O Salmo 51. Mas por que ele foi punido após o pecado? Se o profeta disse que ele tinha sido perdoado. Além disso, se o sacrifício, como você mencionou, né? O sacrifício da missa, anulasse o sacrifício de Cristo, as inúmeras oferendas que eram realizadas no sacrifício judaico e eram positivadas na Escritura como ordenança para os judeus, também anulariam. Mas por que Davi fazia sacrifício? Por quê? Ah, mas isso aí foi na antiga lei. Olha, isso aí foi na antiga lei, é verdade. Mas aquilo ali era uma antecipação ao sacrifício de Cristo, vinha como figura. Então, vinha como figura para ser sacrifício civil. Mas ainda assim, e era preciso uma predisposição dos demais, né? Eles tinham que fazer algo para receber aquela bênção do sumo sacerdote, né? Ou seja, tem uma predisposição da parte do homem ainda. Então, há toda uma questão, né? Por que destruir a questão sacramental? Uma vez que você coloca esses instrumentos, que são instrumentos da graça de Deus, porque a igreja é um instrumento da graça de Deus. O Concílio Vaticano II vai dizer que a igreja é o sacramento universal da salvação, sendo que ele é composto por vários outros sacramentos que ela administra, né? Batismo, ceia. Mas o fato é que, entende? Se você anula isso, você entra numa visão completamente perigosa do cristianismo, porque o cristianismo, ele prescreve inúmeros desses instrumentos, pequenininhos instrumentos, por meio dos quais os cristãos são santificados na sua vida diária. A oração é só um deles, entendeu? O batismo é um deles. Então, quando você opõe, assim, você entra num ramo muito perigoso, né? Você cria uma distância muito grande, como o Dave Armstrong diz, entre o Velho Testamento e o Novo. A distância existe, mas não é uma distância tão grande. Senão eles não seriam um conosco, né? Do povo também, porque eles viram as promessas, mesmo que em figura. Entende? O cachorro aí tá. Você vai continuar, Cat, ou vai esperar o cachorro para? A questão do sacrifício da missa, né? Ela não é dissociada do próprio sacrifício que ocorreu temporalmente de Cristo, né? E a gente vê isso nos escritos dos pais da igreja. Por exemplo, o próprio Didaquê, um documento dos anos 70 a 80, vai dizer assim: esse é o sacrifício do qual o Senhor disse: em todo lugar e em todo tempo seja oferecido um sacrifício puro, porque sou um grande rei, diz o Senhor, e o meu nome é admirável entre as nações. Que versículo é esse que ele está citando, o escritor do Didaquê? O documento, um dos documentos mais antigos do cristianismo primitivo, que era usado nas comunidades cristãs. Ele está citando Malaquias. Ele está citando um livro profético como tendo sido cumprido perfeitamente na missa. E tem mais, né? Ele diz que Deus iria fazer essa aliança com os judeus, coisa que o profeta disse. E os judeus, com os gentios, desculpa. E os gentios iriam oferecer um sacrifício agradável. Você vai ver, Santo Agostinho, ele diz assim, em Contra Fausto: antes da vinda de Cristo, a carne e o sangue deste sacrifício foram prefigurados nos animais mortos. Na paixão de Cristo, os tipos foram cumpridos pelo verdadeiro sacrifício. Depois da ascensão de Cristo, este sacrifício é comemorado no sacramento da Eucaristia. Entre os sacrifícios dos pagãos e dos hebreus, há toda a diferença que existe entre uma falsa imitação e uma antecipação típica. Olha, ele está dizendo, ó, tem o sacrifício dos pagãos,
às vezes matavam crianças, né? E os sacrifícios dos hebreus. É uma idolatria falsa, que é uma distorção da religião. E o dos hebreus é uma antecipação tipológica, tipo que viria de forma perfeita no futuro. Não desprezamos nem denunciamos a virgindade das mulheres sagradas pelo fato de que havia virgens vestais. Aqui está falando do que hoje nós chamamos de freiras, né? Já existia na época de Santo Agostinho aquelas mulheres que se consagravam, né? E, da mesma forma, não é uma reprovação para o sacrifício de nossos pais, que os gentios também têm os seus próprios sacrifícios, entendeu? O fato de que havia as virgens vestas, né, não anula as consagradas da igreja, entendeu? Também os sacrifícios dos pagãos que eles fazem também não anula o sacrifício da Eucaristia. Aí ele continua. A diferença entre a virgindade cristã e a virgindade vestal é grande, mas consiste inteiramente no ser para quem o voto é feito e pago. E dessa forma, a diferença no ser, que é Deus, a quem os sacrifícios dos pagãos e os sacrifícios dos hebreus são feitos e oferecidos, faz uma grande diferença entre eles. Em um caso, eles são oferecidos aos demônios, que presunçosamente fazem essa reivindicação para serem considerados deuses, já que o sacrifício é uma honra divina. No outro caso, eles são oferecidos ao único Deus verdadeiro, como um tipo do verdadeiro sacrifício, que também deveria ser oferecido a ele na paixão do corpo e sangue de Cristo. Contra Fausto, livro 20, 21, ano 397. Então, a igreja, ela apresentou toda essa complexidade. Ela demonstra como o sacrifício de Cristo não é anulado quando nós o tornamos presente no momento da missa, quando o padre levanta a hóstia, né? E há aquela oferta. Porque durante todos os séculos, sempre se adorou por meio desse tipo de ritual. Os pagãos fizeram isso. Os nossos antepassados, os índios, né? O povo, assim, bem... Toda a Europa inteira tinha os druidas, né? Tinha Stonehenge. Então, todos os povos têm sacrifício. Mas isso são imitações. Sim, sim. Imitações. Mas o verdadeiro sacrifício, a religião verdadeira, ela apresenta a forma perfeita. Ela tem a completude daquilo, de maneira que ela não é contaminada pela imitação das falsas, entendeu? E nem ela, de alguma forma, diminuída, porque as demais fazem o mesmo. Isso só demonstra o que eu escrevi no artigo sobre o purgatório, para a fraternidade, aquilo que a igreja já atestou e São Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 1, que os cristãos não, que os homens, todos os seres humanos, eles têm a lei no seu coração. E as religiões foram criadas por isso, em tentativas de sanar um vínculo que foi quebrado com a divindade, de tal forma que eles buscam por instintos diversos, fazer uma ponte novamente com Deus. Mas são várias as imitações que são feitas, são vários os erros, de maneira que, por ignorância, às vezes por malícia, eles erram em muitas coisas, devendo Deus, pela graça, isso está no catecismo, se revelar. Ou seja, os homens eles não iam conseguir chegar, né, de uma maneira mais plena à religião verdadeira pela razão, embora a razão aponte para ela, embora a razão dê resquícios, né, ele dê algumas pistas. Como a gente vê em todas as religiões, tem algumas coisas bem interessantes e bem verdadeiras, mas nenhuma delas se cumpre o propósito, porque carecem de uma revelação especial, de algo que vem do céu e que se revela ao homem, que é passivo nesse aspecto. O homem não pode chegar a Deus. Por mais inteligente que ele seja, ele não vai conseguir. Ele não ia conseguir brotar da mente dele a ideia da trindade, ele não ia conseguir criar pela mente dele capacidade intelectual a ideia de uma encarnação. Tanto é que nenhuma religião fala disso, nenhuma religião vê como Deus poderia ser tão amoroso a ponto de se fazer um de nós. Isso não foi uma capacidade para as outras religiões chegar a isso, porque não é algo que se chegue pela luz da razão. A gente tem a revelação de Deus dessa maneira, de uma maneira tão perfeita, em amor, que é um ato de amor tão extremo que nos é estranho.
A gente fica assim, como Deus pode vir até nós? Deus pode vir até a poeira, até o mais baixo das criaturas, porque mas os gregos entendiam que haviam semideuses. Os deuses dos gregos, eles eram mais homens do que Deus. É uma novela mexicana com gente que solta raio. É novela mexicana. Eles têm vários tipos de sensações que não são próprios de um deus. Falar nesses termos não diminui o valor dessas narrativas como literatura, é apenas uma constatação óbvia. Esses deuses demonstram atributos, sensações e ações que não são próprias de uma divindade suprema, como é apresentada no texto bíblico, um Deus todo-poderoso. Os próprios poderes dos deuses gregos eram limitados, como nós vemos nas narrativas de Apolo e Jacinto, na qual o Deus se apaixonou por um jovem espartano, mas morrendo ele tragicamente, Apolo, o Deus, não conseguiu trazê-lo de volta à vida. Thomas Bulfinch, escrevendo sobre o episódio, diz: o jovem caiu desmaiado. O Deus, pálido como Jacinto, ergueu-o e tratou de aplicar toda a sua arte para estancar o sangue e conservar a vida que se esvanecia, mas tudo em vão. O ferimento estava além dos poderes da medicina. Além disso, os próprios comportamentos desses deuses eram bastante imorais e mesmo malignos, não condizentes com as ideias de justiça, misericórdia, bondade plena. Não era incomum o estupro entre deuses que praticavam esse tipo de ato contra os mortais que nada podiam fazer para se defender. E se resistissem às investidas de algum deus, poderiam inclusive ser castigados. E havia deusas que sentiam inveja de mortais quando viam que sua beleza era louvada pelos demais. Não é assim algo esperado que Deus tenha as atitudes que a gente vê em várias historietas das mitologias diversas que a gente tem por aí. Nem tem comparação. O Deus tem até uma frase do Spurgeon. Spurgeon é um pregador batista. Ele é protestante. Mas ele diz assim: eu pensei de ti, Deus, ó Deus, mais do que os árabes, os judeus e todas as outras religiões. Pensei que tu teria tanto amor que tu se faria um de nós. E que tu seria tão misericordioso que tu desceria até nós. Ele diz, eu estou parafraseando, mas é mais ou menos isso, entendeu? Não tem comparação. Se pega as religiões pagãs e compara, é basicamente isso aqui que o Santo Agostinho está falando. Mas, novamente, de novo, você vê a presença do sacrifício eucarístico lá no comecinho, do Didaquê, eu sei, o ano 80. E ele, inclusive, trazendo uma ligação com o profeta Malaquias, ou seja, a ideia de que a missa é uma adulteração pagã, que foi o paganismo que introduziu, isso é loucura. Não foi um desenvolvimento natural que eles chegaram, e foi um desenvolvimento, como é que eu vou falar que é desenvolvimento? Estava bem no comecinho, né? Não posso nem dizer que foi um desenvolvimento como a gente pode dizer da Imaculada Conceição ou de outros, mas ainda assim estava lá no comecinho, mas você vê que foi uma coisa que natural, que surgiu da leitura e da meditação das escrituras. Os profetas chegaram a isso, aí eles leram Malaquias e outros profetas e chegaram à compreensão de que a missa era assim. E não somente a compreensão, não é somente a ligação com a escritura que eu estou enfatizando aqui, porque a antiguidade da prática nos leva a acreditar que isso veio sim dos apóstolos, entendeu? Que isso é uma coisa que foi introduzida pelos apóstolos. E alguém pergunta, mas Kathleen, aquilo ali que Jesus fez é só uma... Jesus, ele me disse que é o meu corpo mesmo, né? Aí a gente já entra em outro assunto. Mas é importante só salientar isso, bem rapidinho, eu te deixo falar. Mas o pessoal usa, né, aquela gaiatice que o povo fala, de, olha, mas Jesus disse, eu sou a porta. Não quer dizer que ele é uma porta. Olha o grau da objeção. Jesus usava parábolas, evidentemente. Então, por ele usar parábolas, ele dizer que ele era o bom pastor, que ele era a porta, que ele era a luz, mas ele não era assim a luz mesmo. Então, é por isso que, quando ele disse isso é meu corpo, eu devo acreditar que ali também é uma parábola. Só que você olha para o texto, você tem que ser muito ruim de interpretação para você chegar a essa conclusão de que as duas formas estruturais dos textos ali são equivalentes. Porque um está dando uma lição moral, está dando um aspecto de ensino baseado em uma moralidade espiritual, e o outro está dando um aspecto litúrgico. Ele está dizendo o que eles devem fazer a
a nível ritual. Olha, façam isso em memória de mim. A diferença é gritante. Como é que você vai dizer, como é que você vai comparar Jesus está fazendo o Sermão da Montanha e falando sobre coisas relativas à espiritualidade, à moralidade da doutrina dele, com o ensinamento lá na ceia, quando eles estão reunidos na Câmara, né? Ali, festejando a Páscoa, que tem um significado. Jesus já sabia que ali haveria o nascimento de uma nova comunidade, Jesus já tinha ideia, e aquilo ia ser ressignificado, a Páscoa ia ser ressignificada entre os cristãos judeus, que naquela época eram judeus, eles iam ressignificar a Páscoa, Jesus já tinha noção daquilo, aí você dizer que, Jesus também disse que é a porta. Enfim, né, eu só falei isso saindo um pouquinho do tema, né, mas você quer falar alguma coisa? Sim, eu tinha falado do Levítico, mas eu queria complementar nisso, mas já que você falou a questão da porta, eu não sei se precisa falar disso, né, mas no próprio contexto, né, a reação do público naquele momento, quando ele fala, eu sou a porta, ninguém se escandaliza, né? Ninguém se pergunta, nossa, como é que ele é a porta? Porque o público entendeu que era uma metáfora, né? Nos outros textos, por exemplo, João 6, que a gente interpreta de uma forma ali que foi bem negada pelos reformadores, né, os judeus eles se perguntam de forma escandalizada. Né? Até os apóstolos acharam, os seus discípulos, que aquilo era uma palavra muito estranha de se ouvir. Né? Mas a questão do Levítico que você tinha falado, que eu falei que devia haver uma predisposição do homem, era que, veja, como eu tinha falado, né, Paulo diz que ele se alegra em seus sofrimentos, né? E ele completa no corpo o que falta das aflições de Cristo, né? E o corpo é a igreja, né? O que falta não é algo que Jesus deixou de fazer, né? O que falta é algo muito simples, é o corpo. Efésios 1 vai dizer que Cristo completo é a cabeça, junto com o corpo, e Jesus ele passa todo aquele sofrimento e nós somos chamados a participar dele. E a questão do sumo sacerdote, do Levítico que eu falei, é que mesmo no sacrifício sacerdotal, o sacerdote ele tinha um papel, mas as pessoas por quem ele oferecia sacrifício também tinham um papel. Por exemplo, em algumas ofertas de alimentos, o sacerdote ele se sacrificava, ou oferecia ali, né, de sua parte, aí o povo podia comer. Ou o sacrifício do povo poderia o quê? Eles poderiam trazer ser o melhor que tinham, né, os primeiros frutos, os primeiros grãos, um cordeiro, tudo isso. Então eles ofereciam algo que o sacerdote depois oferecia. O sacerdote tinha um papel, mas os leigos também. Portanto, dizer que Cristo é nosso sumo sacerdote não significa dizer que não temos nada a sacrificar. Mas eu vou apenas fazer aqui a leitura do catecismo. A necessidade da igreja responder, né? A necessidade de a igreja apresentar a sua oferta também. O catecismo da igreja vai dizer o seguinte, 1130, santo sacrifício, porque atualiza o único sacrifício de Cristo Salvador e inclui a oferenda da igreja. Então, quando a igreja ela pergunta, olha, o sacrifício de Cristo é uma propiciação pelos nossos pecados, mas você também deve apresentar-se de alguma maneira no altar de Deus, como sacrifício vivo. Você também, porque você é acoplado no corpo de Cristo, e de fato é isso que a igreja prega, sobre si mesma, a igreja é o corpo de Cristo. E você é acoplado no corpo de Cristo, o corpo de Cristo está cheio de sangue, está cheio de sofrimento. O corpo de Cristo está chagado. E uma vez que você entra para fazer parte desse corpo, você também vai ser machucado com as feridas desse corpo. Então, talvez não seja o nosso sistema sacrificial que esteja errado. Cristo fez tudo, então eu não tenho nada a fazer. Não é assim, né? Se o purgatório é repugnante ao sistema teológico de um calvinista, de um luterano, que seja, talvez seja porque o sistema teológico dele não levou a sério a necessidade do sacrifício da cruz em nosso caminho para a glória, né? Romanos 8 vai dizer que só compartilhamos dessa glória celeste de Cristo se sofremos com ele, né? Então, enfim, você tinha falado da questão da pena temporal, né? A questão de Davi. Tem vários exemplos, né? Davi, Absalão, a perseguição
que ele tem, que ele recebe, né? Mas eu queria falar um pouco dessa questão do débito, né? Porque é o seguinte, os autores barrocos, eles vão tomar um débito duplo, né? Um objetivo e um subjetivo, né? Eles chamam de débito o de débito objetivo, o direito que violado da majestade divina, que deve ser compensado com justiça, e como subjetivo o aspecto da cooperação que se exige da parte do sujeito para que a paixão de Cristo lhe aproveite de forma eficaz. Né? Por isso que eu falei da questão do Levítico, do sacerdote. Né? Então, Cristo ele extinguiu todo o débito objetivo, ou seja, da parte da coisa devida, porque ele reparou de modo adequado o direito de Deus violado pelo pecado. Porém, ele fazendo isso, ele não extinguiu todo o débito subjetivo. Ou seja, da parte do meio da eficácia. Ele não fez isso de modo que quisesse que sua paixão nos aproveitasse sem uma cooperação. Todos nós, por exemplo, adoramos Santo Agostinho. Mas ele mesmo diz que aquele que te criou sem ti não te salvará sem ti. Então, para todas as denominações que tentam vindicar o nosso santo doutor, essa pergunta: se Cristo extinguiu totalmente o débito de modo que a purificação pós-morte anula a purificação pós-morte, é o que anula o sacrifício de Cristo, é algo repugnante, então por que a sua paixão não aproveita sem o batismo, sem o mérito da fé, aqueles que são pequeninos e adultos? Aí eles vão dizer, não, é porque é necessário uma aplicação disso. Pois bem, é isso que afirmamos. E há vários meios para se fazer tal aplicação. Eis aí a aflição, a satisfação, tudo isso. O sacrifício de Cristo, ele é aplicado totalmente suficiente se for plenamente aplicado. Isso depende de nossa parte, porque a misericórdia e a verdade, elas devem ser encontradas em todos os caminhos de Deus. Essa é a primeira parte da nossa aula sobre como o purgatório não anula o sacrifício de Cristo. Nela, nós explicamos como a Bíblia está repleta de provas claras de que, mesmo após entrarmos em uma aliança de graça com Deus, Ele tem o direito de nos punir. Isso decorre do fato de que os textos bíblicos apontam para a necessidade de uma resposta da criatura a Deus, uma participação dela nos sofrimentos de Cristo, como condição para que ela participe da sua glória. 2 Timóteo 2:11-13.